Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras. E galerinha do Ministério Infantil, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele, ou tia Michele, como vocês preferirem. Estou aqui hoje para batermos um papo, conversarmos com Deus e estudarmos a palavra de Deus. Quem aí está ansioso para voltar às aulas, para voltar à nossa escola dominical? Quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais na EBD, nossos clubinhos, não é verdade? Quando a gente cantava, louvava, dançava, brincava na igreja. Bom, crianças, então antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Se tem alguém aí que ainda não fez uma oração, não sabe o que é isso, vamos aprender, vamos orar juntos. Orar é falar com Deus. Quando você abre o seu coração e você fecha os seus olhinhos para falar com Deus. Vamos lá? Feche os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida. Abençoe a mim, a minha família, as pessoas que eu amo. Me livra de todo mal. Prepare o meu coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Proteja a mim, os meus amiguinhos, a minha família de toda doença, da Covid-19, de todo problema, de toda dificuldade. Cuida da gente, Senhor Jesus, e fale ao nosso coração neste momento. Fale ao nosso coração para ouvirmos, aprendermos e entendermos sobre a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, antes de entrar na nossa lição bíblica, eu quero bater um papinho com vocês. E aí, como vocês estão neste momento de isolamento social? Ansiosos, cansados de ficar em casa? Eu sei que tem sido muito difícil, e as aulas online são difíceis, e a gente não pode sair na rua, e a gente vê notícias ruins no noticiário, não é mesmo? A gente se preocupa, eu sei que muitos, o papai ou a mamãe, às vezes não está trabalhando, o emprego, perdeu o emprego por conta do coronavírus, por conta de toda essa dificuldade. Pois é, nós estamos atravessando um momento em que o mundo está passando por uma dificuldade muito grande. Mas eu quero trazer para vocês hoje uma palavra de esperança. Aqui na palavra de Deus, crianças, a gente vai ouvir uma lição que Jesus deixou para nós na Bíblia. Vocês sabiam que Jesus ele era chamado de mestre? Sim, o mestre dos mestres. Ele ensinava. Então, pegue sua Bíblia. Vamos aprender juntos. A nossa lição bíblica de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Então,
Deixa eu ensinar para vocês, para quem não se lembra, para quem ainda não sabe. Quando eu quero achar um texto bíblico na Bíblia, é tipo um endereço. Aí, ó, onde você mora, não tem o nome do seu bairro, o nome da sua rua e o número da sua casa? Muito bem. Quando eu quero achar um texto bíblico, por exemplo, o livro de Marcos é como se fosse o nome do nosso bairro. O capítulo 4 é como se fosse o nome da sua rua. E o versículo, a partir do versículo 1, é o número da sua casa. Acho que ficou mais fácil de compreender, não é mesmo? Então, espero que você fique craque procurando versículos aí na Bíblia. Fica a dica. Então, vamos ouvir a parábola do semeador. Parábola é uma história. Jesus costumava ensinar através de histórias. Vocês sabiam? Jesus ele era um contador de histórias. E ele contava muitas histórias para ensinar a multidão. E um dia, a multidão costumava seguir Jesus. Ele se sentou à beira-mar. Ele se sentou num barquinho, crianças. E toda a multidão ficou ali perto para ouvir. Eles estavam em pé na praia. Nossa, olha só como Jesus atraía as pessoas. Eles ficaram todos em pé e Jesus ficou ali no barquinho, bem no raso, contando uma parábola. E a parábola de hoje é a parábola do semeador. Trouxe para vocês. Vamos ouvir? O semeador é como se fosse um fazendeiro, um homem do campo. E nessa parábola, Jesus diz que o semeador, ele saiu a semear, ele foi plantar. Semear é a mesma coisa que plantar. Então, crianças, uma parte dessas sementinhas caiu à beira do caminho. Vieram os passarinhos e comeram essa sementinha. Outra parte das sementes, enquanto o semeador caminhava para levar as sementes para plantar na terra boa, uma outra parte dessas sementes caiu num solo rochoso. Sabe o que era um solo rochoso? Pedregoso, um lugar cheio de pedras. Tinha terra? Tinha um pouquinho de terra, mas era cheio de pedras. E aí, criança, logo nasceu uma plantinha, mas a terra ela não era profunda. E quando veio o sol, o que aconteceu? Ele queimou essa plantinha e ela se secou. A outra parte caiu entre os espinhos. Olha só. E aí a plantinha cresceu. Tinha uma terra até fofinha aqui embaixo. Só que ela estava no meio dos espinhos. E quando ela cresceu, olha o que os espinhos fizeram. Eles a sufocaram. E a plantinha morreu. Outra, enfim, caiu na terra boa, na terra adequada, na terra fofinha, na terra preparada. E olha só o que aconteceu. Ela produziu fruto. Olha a terra fofinha aqui, crianças. Ela produziu fruto, uma árvore linda. E aqui na palavra de Deus diz assim: a outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Como assim, professora? Quer dizer que de uma sementinha de uma frutinha nasceram outras 100 plantinhas. De uma outra sementinha nasceram 60 plantinhas, ou seja, cada frutinha aqui tem uma sementinha e dessas outras sementinhas nasceram muito mais. Ou seja, esta produziu
frutos verdadeiros. E aí, crianças, Jesus encerrou a sua história dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim, professora? Os discípulos também não entenderam. Sabe quem eram os discípulos? Os amigos de Jesus. Então eles se aproximaram e lhe perguntaram: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Nós não entendemos. Então, crianças, Jesus explicou a palavra para eles, essa parábola. E Jesus disse assim: vocês não entenderam? O semeador, que era um fazendeiro, nesta parábola, ele é eu, você, crianças, qualquer um que fala da palavra de Deus, que prega o amor de Deus. Opa, peraí, professora Michele, como assim? Você sabe que nós temos Deus, Pai, nosso Criador, que fez todas as coisas, ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez a morada celestial. Nós já ouvimos falar da morada celestial, onde as ruas são de ouro, por isso que eu estou mostrando este coração dourado para vocês, para a gente lembrar da morada celestial. Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, ele criou todas as coisas, não é verdade? E crianças, vocês sabem que Deus criou os céus, a morada celestial, mas lá não entra o pecado. Lá é um lugar maravilhoso, porque Deus ele não se mistura com o pecado. Deus e o pecado não se misturam porque Deus ele é santo. E o que que significa santo? Que ele não tem pecado, mancha nenhuma. Opa, professora, mas o que que é pecado mesmo? Ah, eu sei que tem muitas crianças que vão fazer comigo aí agora em casa, porque já sabem o que que significa pecado. Vamos fazer juntos? O pecado é tudo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Isso se chama pecado. E o pecado não entra no céu. Então, xingar é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, falar mal dos amigos é pecado, debochar dos outros é pecado, não obedecer o seu pai e a sua mãe, que, que são os responsáveis por você aqui na terra. Deus te deu um pai e uma mãe para cuidar de você. Desobedecer a eles é pecado e é desobedecer a Deus também. Murmurar, ter inveja, fazer bullying e muitas outras coisas. A gente sabe que isso não agrada a Deus, não é mesmo, criança? E aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia, diz que todos nós pecamos. Em Romanos 3, 23, diz que todos nós pecamos e necessitamos da graça de Deus. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. E não é só a morte física, crianças, é a morte espiritual. Como assim, professora? É você ficar separado de Deus para sempre. O salário do pecado é a morte. Então quer dizer que, eu pequei hoje, eu vou morrer amanhã? Não, quer dizer que se você está em pecado, você vive uma vida de pecado, fazendo só coisas erradas, você vai ficar separado de Deus para sempre. Nossa, que triste, né? Eu acredito que tem crianças que não sabiam disso e tem muitos que já sabem. Mas é bom a gente ouvir, prestem atenção. E o que que acontece, crianças? E agora? Mas, a não ser, só tem uma única solução. Uma únicazinha. Como eu disse para vocês, Deus ele é todo poderoso. Ele criou os céus, a terra, a lua, as estrelas. Crianças, o universo está na palma das mãos de Deus. E Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Isso quer dizer que ele sabe de todas as coisas, pois ele possui a onisciência.
Ele é onipotente, ele pode tudo. E ele é onipresente, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, ele está aqui comigo, crianças, ele está aí com vocês. E Deus sabia que nós iríamos pecar, que você ia nascer um dia e iria cometer algum pecado. Quem aí já pecou? Eu vou contar para vocês, eu já pequei, e eu já pedi perdão para Deus, e eu já pequei, já aconteceu assim, de eu fazer alguma coisa que não agrada a Deus. E o Senhor, e Deus, sabendo disso, Ele, no seu plano perfeito, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus. Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Quem é do ministério infantil e vai na igreja já sabe disso. E isso não é uma história de faz de conta. Isso é verdade, está aqui na Bíblia. O Senhor Jesus, ele veio aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás. Ele nasceu como um bebezinho, como um nenenzinho. Eu trouxe aqui, ó, uma figura de um nenenzinho enroladinho para vocês verem. Ele nasceu como um nenenzinho aqui na Terra. E ele cresceu. E ele amava as pessoas. E ele falou do amor de Deus para cada um. Ele fez muitos amigos, crianças. Muitos amigos. E ele realizou muitos milagres. Ele veio aqui na Terra para salvar as pessoas dos seus pecados, para trazer esperança, para falar do amor do Pai, para lembrar as pessoas de se arrependerem dos seus pecados. E no plano perfeito de Deus, lembra que eu falei que Deus sabe de todas as coisas? Deus já sabia e o Senhor Jesus já sabia. No plano perfeito de Deus, Jesus deu a vida dele. O que aconteceu? Os homens maus, crianças, as pessoas más, elas mataram Jesus. Elas pregaram Jesus numa cruz. Pegaram assim, ó, e pregaram ele. E colocaram uma coroa de espinhos nele. Bateram nele, cuspiram nele, até ele morrer. Chicotearam ele. E ele ficou preso numa cruz. Mas, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E Jesus, ele deu a vida dele, crianças, por nós. Nossa, professora, mas isso não aconteceu mais de 2000 anos atrás? Como assim? Sim, porque ele sabia que todos nós um dia iríamos nascer e todos nós iríamos pecar, todos. Eu, você, o papai, a mamãe, os amigos, todos os seres humanos. E alguém tinha que pagar o preço. Alguém tinha que pagar o preço com a sua vida. E foi Jesus que fez isso. Ele levou a culpa nos ombros dele, do pecado de toda a humanidade. E ele fez isso, crianças, de forma voluntária. Nossa, professora, mas eu não sabia que Jesus tinha morrido por minha culpa. Ele morreu por todos nós. Mas não se preocupem, crianças, não pensem, ai, Jesus morreu, foi minha culpa, não, porque ele fez isso por vontade própria, por isso que ele é o meu super-herói. Ele fez isso por amor, ele deu a vida dele por amor de cada um. E o sangue dele limpa o nosso coração de todo pecado. Vocês sabiam? Mas como assim o sangue dele limpa o nosso coração de todo pecado? Quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida e você se arrepende de verdade dos seus pecados, ele entra no seu coração, no coração que está todo escuro, cheio de coisas erradas, de medos, de angústias, de tristeza, de raiva. E olha o que ele faz. O Senhor Jesus, ele nos limpa. Sim, ele nos limpa. E ele nos transforma. E aí, sabe como que a gente fica? Como uma plantinha verdinha na família de Deus. E aí a gente cresce, assim como a plantinha, e dá bons frutos, não é mesmo? Então vamos agora continuar falando sobre as plantinhas. Eu contei para vocês o plano maravilhoso de Deus, crianças.
Lembrem-se, não se esqueçam, Jesus deu a vida dele por amor a você. Então, crianças, vamos continuar a explicação de Jesus. E aí, Jesus explicou para os discípulos, para os seus amigos. Eles não tinham entendido essa questão do solo, dos passarinhos. E aí, Jesus falou: o semeador não somos nós, aquele que fala da palavra de Deus? E o solo, a terra onde a sementinha caiu, é o meu, o seu coração, o nosso coração. Sim, e Jesus explicou que o solo onde as sementinhas caíram e os passarinhos vieram e comeram é o nosso coração. Quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente quer seguir a Jesus, a gente quer fazer, a gente entende que Jesus é o nosso Salvador, a gente quer mudar de vida, falar do amor dele para todo mundo. Mas aí vem o inimigo, Satanás vem e rouba, igual os passarinhos comeram as sementinhas, e rouba. Como que ele faz isso? Colocando desânimo, colocando brigas. Quantas pessoas falaram, eu não vou mais na igreja porque eu briguei, porque eu não gosto daquela pessoa, porque eu não gosto daquilo. Eu não vou ler a palavra de Deus, eu não vou ouvir a Bíblia. Porque eu gosto mais de ficar no YouTube vendo coisas que não agradam a Deus, ou coisas de jogo, ou disso e daquilo, eu dou mais importância para isso. Crianças, as coisas do mundo, Satanás coloca as coisas do mundo para tirar a nossa visão das coisas de Deus. E assim é o coração, em que a sementinha, ela cai e os passarinhos comem. Assim, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele quer fazer. O solo que é rochoso são aqueles que não possuem profundidade. Ou seja, a sementinha, ela chega a brotar. Sim, ela chega a brotar, mas ela não tem raiz profunda, ela não está firme. Sabe aquelas pessoas que vão para a igreja, que conhecem o amor de Deus, mas elas não se firmam. Elas não estão dispostas a ficar com Jesus até o fim. Qualquer dificuldade, qualquer ventinho, elas já desanimam. Já desistem, porque elas não estão com a raiz dela presas na palavra de Deus, presas em Jesus. E quem que é o nosso alicerce? Quem que é o nosso chão onde a gente tem que se prender, crianças? É no Senhor Jesus. Isso mesmo. Aí, crianças, tem o solo espinhoso, que é um coração espinhoso. É aquela sementinha que ela nasce, brota. Então você vai para a igreja, você conhece Jesus, você conhece do amor de Deus, cresce na igreja, mas aí não tem aquelas pessoas que até cresceram a vida inteira, ouviram falar do amor de Deus, sempre foram na igreja com o papai e com a mamãe na escola bíblica, mas depois um coleguinha começa a convidar para fazer outra coisa, começa a andar com aqueles amigos que são má influência, que falam palavrão, que veem coisas erradas, ou que você sabe que não tem uma vida com Deus, então essas pessoas sufocam. Então, aqui, a sementinha, ela é sufocada pelos espinhos. São aquelas pessoas que são sufocadas pelas atrações do mundo. O que é o mundo? São seduzidas por paixões à riqueza, por coisas que não estão agradando a Deus, ou às vezes ficam na rodinha dos coleguinhas do mundo e as pessoas falam coisas erradas e essas crianças, só porque tá na moda fazer coisa errada, eu também vou fazer, mesmo sabendo lá no fundo que não agrada a Deus, mas aquelas coisas mundanas sufocam. Isso acontece muito na adolescência, quando a gente fica meio assim, tá crescendo, ficando adolescente, e aí muitos coleguinhas chegam pra gente e falam assim, pra que servir Jesus? As pessoas podem falar assim, pra que ir pra igreja? Larga a mão de ser cafona, brega, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer o que você quiser. Não, crianças, nós temos que ser totalmente obedientes a Deus, totalmente rendidos ao Senhor Jesus. Quando o seu coração é um solo espinhoso, vem as coisas do mundo e te sufocam. E por fim, tem a terra boa, que é o coração em que o seu solo é fértil, ou seja, é aquele que ouve a palavra. É um terreno bom. A semente cai, a terra é boa, ela nasce, cresce
e frutifica, dá frutos. Olha, crianças, e esses frutos, como diz aqui, 30, 60 e 100 por um. Ou seja, que cada frutinha aqui, quando cai da árvore e a sementinha vai para o chão, ela vai dar mais 100 outras plantinhas. E a outra frutinha vai dar mais 60 outras plantinhas. Ou seja, de uma árvore eu posso ter mais de 100 ou mais de 60 plantinhas. Esse é o solo que é fértil. É o solo que não se desanima. E vem o vento, e vem a tempestade, vem a dificuldade, mas a plantinha tá ali, ó, dando frutos, frutos do amor de Deus. Isso mesmo. E aí, deixa eu te perguntar, como que tá o seu coração aí? Qual solo que você é? Você é uma plantinha na família de Deus que está crescendo e dando muitos frutos? Você é um solo fértil ou você é um solo que está sendo sufocado, por exemplo, nesse momento, ai, o coronavírus, ai, porque muitos não estão podendo nem sair de casa e nem ir na igreja. Então, no meio dessa tempestade, dessa dificuldade que você não está podendo ir na igreja, não está vendo seus amigos, então você está deixando esse problema do coronavírus te sufocar, te espetar? Ou será que, por exemplo, ai, você é um solo rochoso, sabe o solo rochoso? Ai, eu não estou indo mais na igreja, não criei raiz. Agora eu estou na pandemia, eu não vou na igreja, eu nem lembro mais de Jesus. Por quê? Porque não criou raiz. É aquela plantinha que nasceu no solo rochoso e ó, veio o sol e queimou. Ou você é aquele que Satanás rouba a sua atenção. Aqueles só os passarinhos que comem a sementinha. Ah, eu presto mais atenção em ficar jogando no YouTube, ficar vendo jogo, ficar vendo isso, ficar vendo aquilo, ficar, eu acho legal isso, aquilo, e não se atenta à palavra de Deus. Bom, nós sabemos, crianças, que nós devemos ser um solo fértil. E hoje eu trouxe essa palavra de reflexão. Por quê? Porque nós estamos atravessando um período muito difícil. E será que você quer ser qual tipo de solo? Que tipo de coração você quer ter? Aquele coração que ouviu a palavra de Deus lá no começo do ano. Eu já contei essa lição bíblica no clubinho, no nosso clubinho de janeiro. Quem participou vai lembrar que eu contei essa lição. Então, e aí você ouviu essa lição bíblica lá no começo do ano, ou para quem nunca ouviu, ouviu a falar do amor de Deus alguma vez, mas aí esqueceu, veio a distração, veio as outras coisas e roubou a palavra de Deus do seu coração? Ou você está aí firme, se lembrando que tipo de solo nós somos, crianças? Eu sei que nós temos que ser uma terra fértil e dar frutos. Agora vamos falar sobre as frutinhas. Como que eu posso dar frutos, professora? Tá bom, eu oro toda noite com meu pai, com a minha mãe, a gente assiste a live da igreja, eu assisto a aula das outras professoras, eu assisto outras aulas de escola bíblica no YouTube ou em outra plataforma, eu leio um versículo da Bíblia, mas como que eu posso dar frutos? Dar frutos, crianças, você ter uma vida com Deus. O Senhor Jesus, ele quer agora, nesse momento, estar pertinho de você e da sua família. Guarda aí no seu coração. O Senhor Jesus, ele quer estar juntinho de vocês. Juntinho, juntinho, grudadinho. E passar, não quer dizer que a gente não vai passar por um momento difícil e que amanhã você acorda e tudo mudou e o coronavírus desapareceu para sempre. Não. O Senhor Jesus disse que a gente ia ter aflições na nossa vida, no mundo, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Quando que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo quando ele morreu lá na cruz. Ele venceu essa doença, criança, quando ele morreu lá na cruz. E a palavra de Deus diz que ele desceu até o inferno e ele pegou a chave da vitória, a chave da morte, e ele venceu. E ele ressuscitou. E ele fez isso, crianças, por amor a nós. Então, neste momento de isolamento, lembrem-se que o seu coração ele tem que ser um solo fértil.
dar bons frutos. Bons frutos não é eu sou bonzinho, eu arrumo a minha cama, eu não falo palavra feia. Não, não é só isso, é ter uma vida com Deus. Nesse momento você tem que ter o seu coraçãozinho verde, a plantinha que está crescendo na família de Deus, mas eu não sei como fazer isso, professora. Olha, você pode mandar uma mensagem aqui, ó, no YouTube, aqui na igreja, que a gente entra em contato com você. Se você precisa de uma oração, de uma ajuda, se você quer aprender mais sobre o amor de Deus, você fala, eu quero receber o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero pedir para ele entrar e limpar o meu coração, porque eu acho que está tudo escuro aqui, eu fiz coisas erradas que não agradam a Deus. Ou se você já conhece a palavra de Deus, os nossos aluninhos que já conhecem, professora, mas eu fiz algo que não agrada a Deus, eu me desanimei do amor de Deus no momento dessa pandemia, eu fiquei olhando mais para as coisas ruins em vez de olhar para as coisas que Deus tem para minha vida. Isso que o inimigo quer. Não é verdade? Que a gente foque nas coisas ruins, mas nós temos que focar no amor de Deus, na graça do Senhor. Então, crianças, essa foi a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. E agora eu quero deixar um versículo para você procurar aí na sua Bíblia e ler. Então, o meu primeiro desafio é que você pesquise esse versículo aí na Bíblia, leia ele. Vamos ler? Ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 23. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e compreende. Esse produz fruto. Mateus 13, 23. Faça a leitura deste versículo essa semana. Guarde aí, grave aí na sua mente, repita para você mesmo. A turminha do Ministério Infantil apresenta aqui no canal do Ministério Infantil, tá? No nosso canal de comunicação, Mateus 13, 23. E ore, crianças, ore e peça a companhia do Senhor Jesus todos os dias na sua vida, porque Ele está aqui, ó, pertinho de nós. E Ele é o nosso companheiro, o nosso amigo, que está passando por este momento junto com nós. E o Senhor Jesus cuida daqueles que são os seus. Ele cuida, Ele nos protege. Confie no Senhor Jesus. Lembre-se, não se esqueça, crianças, de ser um solo fértil. Um solo que produz o amor de Deus, que produz frutos para o Senhor Jesus, que não se esquece de tudo que aprendeu, que não se esquece da palavra de Deus, do amor do Pai. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós nos encontramos numa nossa próxima EBD. Memorize o versículo e apresente aqui. Um beijinho, criança. E até a próxima. Tchau, tchau. Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras.